obrigatório de mineração para, desde logo, um autodeclarado Código de Mineração Brasileira, ou seja, e abrangendo coisas como títulos de créditos minerais, oneração da parte minerária, garantias, ou seja, ampliou e isto é positivo, tá certo? Portanto, o projeto o projeto em curso é melhor que o projeto enviado pelo governo. Focadamente, o que é que nós temos de críticas a esta parte que era e permanece ruim dos encargos financeiros? E vou começar pelo artigo 65. Primeiro, alíquotas em lei ou em decreto, tá certo? Esse é um debate interessante e que o governo está em desconforto, porque o projeto, ora apresentado, ora em discussão, coloca as alíquotas na lei e o governo quer botar no decreto. Se quem for ler o Valor Econômico de hoje, vai ver que tem uma reportagem exatamente neste sentido, uma disputa entre Leonardo Quintão, Câmara e o governo representado pela ministra Gleisi. Qual é o ponto? Eu acho que, teoricamente, tá certo? E nós estamos numa casa de teoria, universidade, teoricamente tem que estar no decreto, o governo tem razão, não tem que estar na lei. Questões regulatórias, questões cíclicas, marco keynesiano, correto. Mas será que há confiança recíproca para isto? Este é o ponto central. Tá certo? Comentava minutos atrás com o Adriano e ontem com outros colegas de área, exatamente este ponto. O governo travou concessões por 2 anos. 2 anos. Sem nenhuma norma, só mandou parar. Para, não trata mais disso, engaveta e vamos ver. Quer dizer, há confiança recíproca para você dizer, não, vamos deixar na mão do governo para questões anticíclicas. O que se teme é que o Caixa regule a variação das alíquotas. Aqui é o problema. E isso no Brasil é muito comum, o Caixa regular as políticas econômicas. Não se olha a parte transgeracional, não se olha a parte regulatória em si, não se olha a questão da escassez e outras. Então, acho que este é um pedaço que deve ser melhor meditado entre a teoria e a prática. Ok? Ainda no artigo 65, fala-se em receita bruta. Ok? A exploração... Não, artigo 66. Receita bruta, tá certo? Incidirão sobre a receita bruta da venda. O problema aqui, aumento da carga fiscal em face da legislação atual. Isso é negativo, tá certo? Acho que esta modificação da base de cálculo é negativa, não só pelo aumento da carga, mas as minas que estão mais afastadas dos centros de consumo, elas estão sobreoneradas. Tá certo? Porque no sistema atual, você abate o transporte. No sistema proposto, não abate nada. Quer dizer, é um negócio errado. A meu ver, este é um problema. Ainda no 65 caput, repara como a coisa é completa. Menciona tributos efetivamente pagos incidentes sobre a comercialização. Isso vai ser abatido. Muito interessante, acho legal. Mas perderam uma oportunidade interessante de dizer algumas coisas. Primeiro, eu interpreto tributos incidentes sobre a comercialização como o PIS, o COFINS e o ICMS. Afinal, se letras antes falam em receita bruta, PIS, COFINS é sobre receita bruta. Nós vamos abater PIS, COFINS também? Está claro isso? Não está? Como é que vai ficar? Outro ponto, quando fala em efetivamente pago, quer dizer, os incentivos fiscais, a questão do diferimento, como é que vai ser feito isso? Inclui ou não inclui? Eu tenho que ser claro, pessoal. Eu não vou aqui defender bandeira, tem que incluir, não tem que incluir. É uma questão de política econômica. E como uma questão de política econômica, tem que ser deliberado nas instâncias de política econômica, governo, Congresso e o que seja. O que não pode deixar assim como está, de maneira obscura. Mas, sobre esse tópico, só esses dois. Parágrafo 1º. Aqui tem um erro no parágrafo 1º, quando fala do processo de verticalização. Qual é o erro? Se perde a oportunidade de fazer um incentivo à verticalização. Então, as plantas industriais que são contíguas, vamos dizer assim, ou é que é consumo próprio, isso não está sendo analisado. Ou seja, se há um discurso de incentivo à verticalização,
A CEFEM não está sendo analisada nesse pedaço. Deveria haver uma redução de CEFEM para aquele que verticaliza a produção e não para o que exporta quase ou integralmente em bruto. Aqui é uma diferença. Perde-se oportunidade. Parágrafo 1º é positivo, contudo, no sentido de esta regra que hoje existe está num decreto. Puxaram do decreto para lei. Ótimo, mas não está contemplada esta extrafiscalidade necessária. Bom, parágrafo 2º, errado, não tenho tempo, mas vamos rapidamente. Valor mínimo de referência. Não existe isso, isso é pauta fiscal, o STJ já deu um torpedo na ideia de pauta fiscal para efeitos tributários. Por que importar esta bobagem aqui para dentro de preço mínimo? Não me parece adequado. Artigo 66, parágrafo 3º. Aqui é um problema seríssimo que entrou pelo meio do caminho, que diz respeito ao uso do sistema de preços de transferência como base de cálculo da CEFEM. Erro. Isto dá problema na parte tributária enorme com os impostos de renda e outros. Estão importando aquele modelo, aquele erro que tem, aquela grande discussão que tem no sistema tributário para dentro da CEFEM, usando, em vez de usar o efetivo preço de transação, não, vamos apurar um preço internacional que se usa como base de cálculo das transferências internacionais para fazer isto. Interessante, mas o minério é diferente, a concentração é diferente, você tem muitas variáveis que não existe um preço mundial especificamente determinado para estas operações. Não me parece adequado. Parágrafo 4º do 66. Estou correndo. Eu sou o cara que compro ordens. Ela manda, eu compro. Aqui tem outro erro, que é a questão da transferência, no parágrafo 4º do 66. O que é que tem aqui de problema? Não está claro, o que se pretende dizer é, quando sai de um estabelecimento para outro, do mesmo industrial, do mesmo minerador, qual é o preço da CEFEM? Primeiro, tem um conflito com aquela outra norma que eu acabei de falar, da verticalização e outros. Segundo, quando vai só passear de um para outro, usaram como base de cálculo o valor do ICMS. Mas observa bem, uma coisa é a incidência da CEFEM, que sai da mina até, digamos, o primeiro comercializador. Quando sai de um para o outro, necessariamente não tem ICMS. Se ele está mandando de si para si, não tem incidência de ICMS. Como é que vão usar uma base de cálculo desta? É um erro, está mal explicado, além do corte temporal, porque você tem sucessivas incidências. Erro também no parágrafo 4º. E aqui já vem outros aspectos, passarei ainda mais rápido. Artigo 68, 4º. Rateio com os municípios não produtivos. Primeiro ponto, me parece positivo você ratear uma parte da CEFEM com municípios impactados. Isso é uma origem que vem do setor de petróleo, tá certo? O petróleo tem uma característica, Guilherme, bom lhe ter aqui. O petróleo tem uma característica que merece uma análise mais acurada. Por quê? Porque o petróleo, quando se fala de petróleo em terra, tem impacto e está certo e tem que fazer alguma coisa como está sendo proposto. Quando se fala de petróleo no mar, aí é outra prosa, tem uma discussão que está no Supremo, se merece essa distinção ou não. Se estamos falando de mineração em terra, claro, ainda não começamos a mineração no mar, depois a coisa vai ficar mais complexa. Tem que ter, acho que o impacto em terra, o rateio com os impactados é interessante. Onde está o problema? Como você vai dividir este rateio? Como é que você vai fazer isto? E melhorar algumas questões. Vamos imaginar a empresa X. A empresa X não é uma incógnita no direito minerário, desculpa. A empresa H, pronto. A empresa H, ela tem entre um ponto e outro, tá certo? Ela vai pelo rio. Poderia falar do Rio Amazonas, ok? Poderia falar aqui do Vale, do Tietê, Paraná. Poderia falar qualquer um. Onde é que tem a questão básica? É impactado só porque passou pela frente do rio? Não, pode cair um pouco de bauxita e aí impacta. Não, peraí. Quer dizer, esse negócio precisa ser melhor analisado. Mas é um avanço, mesmo não sendo ainda todo determinado. Mais um.
Aqui tem uma questão de direito financeiro interessante, vou passar voo de pássaro. Vedação com dívidas e pagamento de pessoal. Gosto da ideia. Se mantém do sistema atual. Onde é que está o problema? É insuficiente a forma como está redigida, porque ela não diz exatamente onde deve ser aplicado. Uma coisa eu dizer, olha, pessoal, não pode ficar sem paletó aqui na sala. Ok, mas o cara pode vir de casaco, pode vir só com paletó, sem a camisa. Quer dizer, a norma precisa ser melhor elucubrada. Não é uma questão de vedação. É vedação e direção, vinculação e vedação. Aqui tem um problema a ser ajustado. Artigo 68, parágrafo 6º. A questão dos conselhos de representação da sociedade e do setor produtivo. Extremamente interessante. Gostei. Mas qual o papel desta turma, hein? Isso não vai conflitar com a atividade da Agência Nacional de Mineração e do Conselho Nacional de Política Mineral? Quer dizer, onde é que está isto? E tem uma discussão muito interessante que, claro, não é bem da parte tributária ou financeira, deixo para os ambientalistas aqui presentes, que é a discussão entre o local e nacional, pessoal. Vamos ver uma coisa. Eu estou sentado em cima de uma mina de bauxita, ok? Ok. Eu sou contra, digamos, não sou, mas vamos lá. Eu sou contra a exploração é necessária, não é necessária, vamos explorar do outro lado. Aqui onde eu estou morando, não. Tá certo. Mas o cara quer comer com talher de alumínio, ele quer andar no barquinho de alumínio. Quer dizer, você tem que ter um trade-off para poder entender que aquilo que você está sentado em cima tem uma correlação com uma política nacional de desenvolvimento. A questão de desenvolvimento não é só o meu micromundo, é uma questão realmente de desenvolvimento nacional. Então, fica a questão de o que é que esses conselhos locais aqui do 68, parágrafo 6º, vão fazer. Se isso não vai conflitar e trazer para o debate uma discussão de ótica local versus uma política nacional. É para se considerar. Artigo 69. Positivo, trata de decadência. É bom colocar isto no código. Isso é positivo, tá legal. Artigo 70. A ideia de discutir prescrição positiva, gostei muito. A redação, ruim, precisa melhorar. Está truncado o que eles estão querendo dizer, tá certo? A questão que está colocada é, vai se iniciar a decadência a partir do momento que encerrar a fase... bom, não queria ler o texto, mas aqui precisa melhorar a redação. Meu tempo está acabando. Então, a ideia é boa, redação ruim. Vamos para frente. Artigo 71. Ruim. Bom para a questão da anterioridade da CEFEM na cobrança. Ninguém vai ser contra, eu acho que é positivo, tem que ter, mas para redução da CEFEM tem que ser anterioridade. Então vamos, crise no setor, vamos lá, do ouro. Tem crise no ouro, mas vamos lá. Crise no setor do ouro. Baixa a alíquota da CEFEM porque é uma questão de política, correto? Correto. Só vai vigorar para o outro ano? Não é razoável, tá certo? Então, anterioridade para a cobrança, sim. Para a redução, não me parece adequado. Tem mais 2 ou 3 tópicos aqui. Taxa de fiscalização. Vou parar por esse porque eu acho... é? Então tá bom. Então, mais 3 tópicos. Primeiro tópico, artigo 73. Foi criado um pagamento pela ocupação ou retenção diária. O que tem aqui? Uma substituição, mais ou menos, da anterior e hoje vigente, taxa por hectare, taxa anual por hectare, a TAA, tá certo? Interessante, acho que é curioso, aumenta, de certa maneira, a tributação, mas qual é o problema aqui? Não tem teto. Cadê a legalidade disso? Cadê as bases de cálculo, as incidências? Eles vão ser progressivas, ok. Em que bases? Isso não é adequado, não é assim. Tem que mostrar como é que vai ser feito. Outras legislações de outros países têm alguma coisa semelhante. Na Índia, por exemplo, isso existe. Mas base legal, com progressividade estabelecida em lei, não dá para ser isso aqui delegado para a autoridade que vai estabelecer como queira. Não me parece adequado. Participação do proprietário ou possuidor do solo, artigo 75. Eu tenho dúvidas se o possuidor está com esta amplitude. No proprietário, sim. Acho que na Constituição está até isto, proprietário. O possuidor também ampliou a previsão constitucional? Tenho dúvidas quanto a isso.
Outra coisa, também para o poder público, outra questão de dúvidas, tá certo? Mas o texto fala, a partir da publicação da lei. Ué, que diabo é isso? Quer dizer que antes do que foi pago não vale? Por que até a partir da publicação da lei? Mais ainda, tem um problema de divisão proporcional, que eu não vou tratar, e tem a questão da transferência da titularidade desta receita para os estados. Se eu tenho dúvida da questão do possuidor, eu tenho muita dúvida dessa transferência e desta incidência. Tá certo? Acho que aqui tem um excesso, uma largueza, um interesse muito grande em vamos beneficiar, já que ninguém cobra, cobra os estados. Não é bem assim. O sistema de receitas não tem este foco tão grande. Por fim, taxa de fiscalização. O que acontece é uma coisa ruim. Em vez do projeto dar alguma dimensão, alguma direção para dizer as taxas estaduais que estão sendo cobradas pelo Pará, por Minas, pelo Amapá, embora eu acho que o Amapá, ele tem a lei, mas não sei se está cobrando efetivamente. E está cobrando? Não chegou na minha mesa ainda. Mas tem o Amapá, que tem lei, e tem o Mato Grosso do Sul, que tem uma decisão do juiz suspendendo. 4 estados. Onde é que está o problema? Em vez do projeto, de alguma maneira, apontar no sentido de estas taxas não são adequadas, ele inverte. Vamos pegar carona e cobrar a nossa, federal. Olha, está aqui no artigo 63. Quer dizer, é um erro gravíssimo, porque a base de incidência, a base de cobrança, o fundamento da cobrança da taxa mineral estadual é o artigo, desculpa, mas eu não vou lembrar de cabeça, da Constituição, acho que está lá pelo 24, 23, que trata mais ou menos o seguinte: Estado, União e municípios, tá certo? Na forma que está sendo lido, poderiam cobrar, esta discussão no Supremo, mas coloca no mesmo pacote energia, mineração e petróleo. Portanto, isso é uma festa de incidências federativas. Nada obsta que o município de, Campos de Goytacazes comece a cobrar uma taxa municipal de fiscalização do petróleo. Que o município de Parauapebas, São Félix do Xingu, já tem uma taxa municipal. Tá vendo? Vai ser uma festa. Vamos lá, Tucuruí, no Pará, tá certo? Eletricidade. O inciso constitucional abrange os 3 entes federativos e as 3 atividades: petróleo, minério e energia elétrica. Portanto, se abrir a porteira para os estados, a União, em vez de combater, pegar carona, isso está errado. Simplesmente alguém tem que dizer que está errado. Em resumo, passei do tempo, quero agradecer não só a Consuelo, mas o tempo e a paciência de vocês, mas tinha muito mais para falar outra hora no debate. Muito obrigada. A Consuelo hoje está boazinha, né? Ela me dá meio minutinho. 2 questões que eu quero colocar. O seguinte, eu perco enorme tempo do meu dia convencendo prefeitos que eles não devem proibir ter atividade de mineração nos seus municípios. Primeira coisa, o prefeito fala assim: que vantagem eu levo? Eu só vejo barulho, buraco, o pessoal reclamando e eu não ganho nada. Se ele vai ter uma CEFEM que o vizinho ganha CEFEM e eu vou proibir. Então é aquela coisa, o sujeito chega, aluga para carnaval a sua casa, e aí tem que ainda dividir o aluguel. Já está saindo da sua casa, e tem que dividir ainda com o vizinho que não alugou. Porque fala, mas então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a gente fica velho, fica com muita mania de experiência, só se lembrar das coisas ruins. A experiência que eu tenho quando eu vejo taxas estaduais e municipais, eles pegam o dinheiro e depois falam para a União: olha, quem tem que cuidar disso é vocês. Então, a experiência que eu tenho é o seguinte: eu duvido que o município faça uma fiscalização, e deveria fazer, mas na hora do aperto vão chegar para o ente: o bem é da União, vocês vão lá. Então, mais uma vez, eu vou ter que chegar e arranjar jeito de meu fiscal ir para daqui até sem Nova Granada, enquanto que o cara está do lado e fala: não posso fazer nada porque acabou meu dinheiro. Obrigado, Consuelo. Fui rápido, hein? Muito obrigada. Não, tá excelente a dinâmica. Eu estou gostando muito. Todo mundo otimizando ao máximo a exposição. Tá muito boa. Vou passar agora para o Dr. José Ângelo.
Inicialmente, só queria ressaltar um aspecto, agradecer a professora Consuelo, que foi quem teve a ideia de fazer esse evento, dessa importância, e se empenhou. Nós estamos vendo sem horário do dia ou da noite, então eu tenho uma dívida muito grande com ela já desde o mestrado, que junto com o meu orientador na ocasião, Marcelo Sodré, foi ela que me acompanhou durante todos os créditos que eu fiz, e agora no doutorado também, e por sinal estou do lado da minha orientadora também, a quem eu agradeço aqui, no doutorado. Iniciando, para me manter dentro do tempo previsto, vou abordar um aspecto. Como eu coloquei inicialmente, agora vou fazer as críticas, os aspectos mais críticos. Houve uma mudança do projeto do ministro Lobão para o projeto do Leonardo Quintão. Houve uma mudança, eu posso dizer, de um modelo. Houve uma mudança de uma proposta de uma regulamentação, uma perspectiva eminentemente econômica, quando, dia 18 de junho deste ano, o ministro Lobão encaminhou a presidente, né, com proposta de urgência para apreciação em 45 dias, você vê que era um projeto de 50 e poucos artigos, eminentemente de regulação econômica da mineração. Por isso era o novo marco regulatório da mineração. Isso quando começou as passeatas na rua. Foi exatamente no mesmo dia que as passeatas estavam ganhando força, foi na surdina para o Congresso Nacional. Logo caiu essa urgência no Congresso Nacional para ser aprovado em 45 dias, entrou a tramitação ordinária. Todavia, está sendo dada urgência por motivo de interesse nacional. E a previsão é votar em dezembro agora, né, conforme nossos contatos que estamos fazendo com regularidade com o deputado Leonardo Quintão. Então, a modificação. A regulação, num recente congresso que eu participei, que eu fiz essa mesma exposição, uma professora argentina, em Mengar, não vou me recordar o nome, após a minha exposição ela falou, olha, é interessante, só que eu fiz comentando ainda o projeto do Lobão. O que está ocorrendo? Nos países que está ocorrendo somente a regulamentação de algum setor econômico, o país, o Estado, é obrigado a fazer o quê? A regulamentação da desregulamentação da economia para os modelos sintéticos, o que demonstra que o modelo do ministro Lobão é totalmente insuficiente e inadequado para a realidade nacional. Dá para ouvir, né? Dá para gravar, tranquilo, né? Em que eu falo alto também, acho que todo mundo vai ouvir do mesmo jeito. Então, esse é um primeiro aspecto. Quando na década de 90, no Brasil e vários países do mundo, estávamos debatendo o quê? Os microsistemas, cogitando se havia ainda espaço para codificação. O que estamos vendo? Que hoje urge a necessidade de uma codificação do setor do direito minerário. Então, esse é um primeiro ponto de acerto do substitutivo do Leonardo Quintão. A questão dos poucos debates, acho que aos poucos está sendo sanada pelo trabalho dos deputados, né? Um ponto de uma lacuna legislativa muito perigoso, que esse projeto substitutivo do Leonardo Quintão deveria sanar, que eu gostaria de ouvir a opinião até dos demais expositores e dos debatedores, mineração em terras indígenas. O número de conflitos e de mortes que está ocorrendo em mineração em terras indígenas é gigante. Há mandamento constitucional prevendo que seja regulamentado para que possa ocorrer, de fato, a exploração da mineração em terra indígena. O que ocorre é que a garimpagem já está ocorrendo de forma ilícita. Eu vou citar um julgado do STF, por exemplo. Após obterem um grande número de diamantes, saiu uma medida provisória prevendo o quê? Que a Caixa Econômica Federal ia fazer a venda e ia destinar para a tribo, após a apreensão ilícita. O que acontece? Entraram com a DIN, contra a medida provisória, o STF inicialmente concedeu a liminar, depois entendeu que esvaziou o objeto, não jogou, não enfrentou o mérito. Enquanto isso, as mortes dos indígenas, a degradação no meio ambiente continua, persiste. Eu não entendo, nós sabemos que por virtude de tramitação, tudo, mas uma das propostas que eu cogito, espero que eu encontrar amparo para sugerirmos, recomendarmos ao deputado, é o quê? Que seja, de fato, agora, já inserido um capítulo novo, respeitando os mandamentos constitucionais, prevendo como que vai ser feita o quê? A mineração em terras indígenas. Eu acho que é primordial, é uma omissão que afronta a própria Constituição Federal, que eu acho que não é adequada. Diferente dos demais aspectos políticos. O Poder Legislativo, a responsabilidade dele é arbitrar os interesses da sociedade em respeito à Constituição. E sanar essa lacuna que causa tantas mortes, degradação e em detrimento do interesse nacional. Esse é um ponto que eu vou realçar.
Um segundo aspecto, eu acho que é o mais nefasto da parte do direito minerário do Código, toda a trajetória da evolução do direito minerário nacional, em outros países também, estão fazendo o quê? Uma transição de um modelo de direito real para um modelo de quê? Concessão de uma atividade de mineração. O que isso implica? Que o direito de propriedade do recurso mineral não é do X ou do Y da empresa. É o quê? Do Estado. Essa é a regra. Estamos hoje claramente nesse modelo, já não é da Constituição de 88, já vem de longa data. O que está ocorrendo? No artigo 7 do substitutivo, seguindo uma doutrina até influente no Brasil, que já foi rechaçada em outros lugares do mundo, na França, fala o quê? Eu não vou tentar não ler, mas esse artigo eu vou ter que falar. Porque, inclusive, no resumo do deputado, ele realça isso como se fosse um aspecto positivo. E não é. Ele fala o quê? Que no artigo 7º, os direitos minerários constituem o quê? Direitos reais. Então, esses direitos reais, tudo leva a crer, pela sistemática que é criada no substitutivo, que eles entendem que é da empresa mineradora. Me parece na contramão. Se você está fazendo um regime de concessão de uma atividade, a Constituição prevê isso, o regime de concessão de uma atividade, a dominialidade do recurso mineral continua sendo da União. Esse direito real, como que vai encaixar nessa sistemática? Parece inadequado. E grande parte da doutrina insiste que existe esse direito real do empreendimento minerário. Eu digo que é nefasto, até em razão, um caso da minha experiência prática. Minerador em unidade de proteção integral, que insiste que tem o direito real a ficar. Indiferente de demais regras, ela pleiteia isso como um escudo que até a administração federal muitas vezes se curva, pela minha experiência prática, e ela consegue arrastar essa situação que é totalmente incompatível com a Constituição Federal de 1988, que prevê um regime de concessão. Então, se você está falando uma atividade dinâmica, você não pode voltar às velhas formas de final do século XIX, do Código 34 de mineração, outras constituições, de falar em direito real. Está equivocado. E esse direito real, eu vou dar um outro exemplo dessa ideia que é impregnada ainda no pensamento, que tem que ser rechaçada. O artigo, por exemplo, 75, salvo engano, vai falar o quê? Que o proprietário do solo, por exemplo, do local onde gerar a mineração, vai ter um direito ao quê? A 20% do montante destinado a CEFEM. Vou dar um exemplo de como esse raciocínio está equivocado. Para o meio ambiente, há uma destinação de 2% para o IBAMA. Agora, o proprietário, que não é dono do solo, tem previsão constitucional, correto, mas não fala o patamar. Vai ter uma destinação maior do que para o quê? Para a própria coletividade, para concretizar o princípio de desenvolvimento sustentável? Está equivocado, no meu modo de ver, até o patamar de destinação, que é uma mazela que persiste. Houve um aprimoramento. Até há pouco tempo, quando era de terra, domínio público, que era feita a exploração mineral, o empreendimento minerário não tinha que pagar nada. E agora, pelo menos, isso daí foi corrigida essa mazela, que era uma quebra de isonomia que eu acho que não se justifica. Um outro ponto que persiste no substitutivo é o quê? A discricionalidade, agora vai ser da agência. Há uma discricionalidade do quê? Que pode obstar, após a aprovação do relatório da pesquisa mineral, antes da concessão da lavra, e após feitos os investimentos, pode o quê? O poder público chegar à conclusão, não quero conceder. Já, o senhor pode até confirmar, já faz acho que 2, 3 anos que nenhuma concessão de lavra está sendo, não sei se persiste, isso aí. O que ocorre? Nós temos que superar a ideia de discricionariedade na administração pública. Esse é um tema genérico que eu digo, até por sinal. Outros países, eu cito, por exemplo, a Alemanha, o Tribunal Constitucional Federal Alemão, a Espanha, estão o quê? Superando a discricionariedade administrativa. Aquilo eu vou falar como minha experiência como procurador de Estado. A melhor defesa para o Estado, para qualquer assunto, é nós alegarmos a discricionariedade. Não importa o que seja. O judiciário acolhe e não enfrenta o mérito. Muitas vezes extingue a ação sem enfrentar a mesma por questão processual, e outras vezes fala que no mérito que é questão discricionária. Ou seja, a discricionariedade é um escudo para o poder público para qualquer espécie de mazela.
o que tem que se exigir? Há uma única resposta correta. Ou há o interesse público que o empreendimento minerário ocorra, se feita a licitação, concessão, tudo, aquilo tem que prosseguir. Não se pode mais. O discricionariedade é uma mazela que tem que ser banida, inclusive, da própria dogmática e da prática dos tribunais, e ainda mais no setor da atividade minerária. Os artigos que ainda dão essa margem estão equivocados. A questão tem que ser decidida no âmbito político. Decidido, a discricionariedade já não poderia mais ter esse ensejo. Agora, um aspecto formal que eu tenho que fazer menção. Apesar do gigantesco avanço no substitutivo, o que se percebe, o senhor pontuou muito bem, o Código de 1967 era muito mais limpo, claro. Era muito mais fácil você interpretar, fazer a leitura do Código de 1967. O substitutivo do Código de Mineração está fazendo uma proposta, vou falar, muitas vezes sujo, mas obscura. Falta clareza, há uma repetição de institutos. Está faltando um pouco de aprimoramento da técnica legislativa. Mas, de qualquer forma, como se trata de um relatório preliminar que nos foi encaminhado, eu acredito que isso daí pode ser sanado. Então, são esses aspectos que, rapidamente, eu coloco aos senhores para debate. Obrigado. Muito obrigada. Agora, eu gostaria que os primeiros debatedores e depois a plateia se manifestasse, sempre olhando para a câmera para ser filmado e usando este microfone sem fio. Apresentem, por favor, um brevezinho currículo e para depois se manifestar. Meu nome é Jorge Alex Atias, eu sou advogado, sou professor da UFPA, milito na área ambiental e na área minerária. Eu queria fazer, na verdade eu estou me intrometendo porque eu vou falar em seguida, mas como foi tocado pelo Dr. Remédios, que eu gostei muito, e foi tocado pelo SCAF, eu gostaria de me referir à questão do artigo 75 e ao seu parágrafo 2º, que permite a chamada parcela do proprietário ou possuidor no resultado da lavra. Eu queria chamar a atenção para alguns detalhes que estão passando desapercebidos. Em primeiro lugar, a participação do proprietário nos resultados da lavra, ela tem sede e origem constitucional. Ela veio, na verdade, como uma compensação feita aos proprietários no momento que o regime de apropriação foi apartado da propriedade. Então, essa foi a finalidade do surgimento da participação no resultado da lavra. Portanto, quando você fala em colocar a participação do resultado da lavra para o ente público, você começa a ter alguns problemas. Em primeiro lugar, a sede constitucional da participação do resultado da lavra e a participação na CEFEM são coisas